E outra coisa que ele diz, acerca da perseguição, que ele fala, né? Os tempos são difíceis. E é onde aquele que é solteiro, numa situação de perseguição, facilmente ele se locomove. Ele pega, faz uma trouxinha, joga nas costas e vai embora. Mas uma pessoa que tem uma família, e aí vem a perseguição, ele tem que deslocar toda a sua família para um lugar seguro. Vai ser uma aflição na vida dele. Então, o que Paulo está fazendo? Está fazendo uma leitura do texto diante do contexto. O contexto que nós estamos vivendo, principalmente porque Paulo estava esperando Cristo para aqueles dias. Fala, Cristo vai voltar logo, não é tempo mais da gente pensar em construir tudo isso aí. Cristo está às portas. E aí, diante da situação da volta de Cristo, volta iminente de Cristo e perseguição, ele pesou isso aí na balança e falou, para os solteiros é mais fácil. Quem pudesse controlar. Lembrando que lá fala, ai das grávidas daquele dia, né? Cristo mesmo descreve, ai das grávidas, das que amamentam, todo o contexto de perseguição. Pode falar. Partindo desse versículo aí que ele referência, o senhor fez referência, aliás, né? Você tem 3 situações que Cristo escreve ali. Há eunucos que foram feitos pelos homens, há eunucos que se fizeram a si mesmo, e tem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Há que nasceram eunuco, aos que nasceram eunuco, aos que foram feitos pelos homens e aos que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus. Inclusive até esse texto foi mal interpretado por um homem chamado Egídio, um homem importante da igreja cristã, que quando ele leu uns que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus, ele entendeu que aquilo era um incentivo para que ele se castrasse. Ele se castrou, porque ele entendia que daquela forma ele ia atender melhor ao ministério, porque ele lidava muito com aconselhamento de mulheres e tal. Ele falou, para não cair nessa tentação, eu vou lá e vou cortar. Muito corajoso, né? Muito corajoso. Então veja, esses eunucos que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus, o que a gente enxerga nisso? Pessoas que, porque vamos falar francamente sobre isso aqui. Desejo sexual, aí as pessoas caem naqueles estereótipos, né? É homem, então tem que ter um desejo sexual avassalador. É mulher, então não tem tanto desejo sexual assim. Mas não ter desejo sexual nem entra na pauta. E é onde, se a gente for analisar, primeiro, vamos olhar cientificamente, a libido. Todo mundo tem libido? Todo mundo tem as mesmas características hormonais? Não tem. Tem pessoas que eles lidam de uma forma tranquila com a ausência do sexo, porque essas questões da libido para eles são diferentes em relação aos outros. Então não causa a ele um sofrimento, um padecimento, o não ter relações sexuais. Então por que para atender uma convenção social ele tem que se obrigar a se colocar no casamento? Né? E para atender aos padrões de determinadas pessoas. O que ele tem que fazer é o seguinte, ele tem que atender aos padrões bíblicos. O que o padrão bíblico diz? Ele desaprova relacionamentos homossexuais. Ele é contra. Então, se a Bíblia Sagrada é contra, eu não estou dizendo aqui que os homossexuais são isso ou são aquilo. Não sou contra nenhum homossexual. Não sou contra o homossexual. Eu sou contra a homossexualidade. O homossexual como pessoa tem que ser respeitado. Ele é um cidadão, tem que ser amado, respeitado, né? Agora, a Bíblia Sagrada é contra a homossexualidade, a prática. Exatamente. Aí quando, tudo bem, a pessoa não tem desejo sexual, ela está tranquilo em se manter solteira. Meu irmão, fique em paz. Paulo mesmo disse, aquele que é solteiro serve ao Senhor com inteireza, na totalidade do seu ser. A sua agenda é totalmente dedicada ao seu trabalho e a Deus. Agora, desde que ele viva tranquilo. Agora, se ele for tentar fazer isso e viver, como Paulo mesmo fala, sofrendo, sendo constantemente tentado e constantemente caindo em tentações, ele não está pronto para isso. E é onde Cristo falou, tem gente que castrou-se a si mesmo pelo reino de Deus. Ou seja, ele se tornou eunuco voluntariamente, deliberadamente. Os que foram feitos pelos homens foram forçados. Né? Que é onde você tem as situações nas quais os grandes reis do Oriente, eles tinham haréns. E aí, quem você acha que cuidava dos haréns? Eram homens. Só que se você deixar homens sexualmente ativos cuidando de haréns, o que você acha que vai dar? Vai virar um carnaval. Vai lá, vai com Deus. Tranquilo. Então o que ele fazia? Castrava. Para que não oferecessem esse risco. Então eram eunucos, castrados pelos homens. Há outros que nasceram eunucos. Aí você tem deficiências, né?
na formação. E outros que castraram a si mesmos, ou seja, dedicaram-se totalmente ao reino de Deus. O estéreo é a mesma coisa do... Um estéreo? É? Não, um estéreo não, porque ele não consegue gerar, mas ele consegue ter ato sexual, né? Então, ele não consegue gerar. O controle de natalidade não é um assassinato incipiente. O que ele está dizendo com isso? Ele mistura as coisas de novo. Assim, aqui é o Norman Geisler explicando. Uma coisa, que a gente vai discutir, eu quero reservar para o retorno. Uma coisa é aborto. Outra coisa é controle de natalidade. Controle de natalidade é não permitir a fecundação. Você não permite a fecundação, você interrompe. O DIU, você não permite a fecundação, então você atrapalha a fecundação. Os diversos meios contraceptivos, você não permite a fecundação. Quando você tem a fecundação, você tem a vida. Aí a partir daquele momento você vão ter abortos espontâneos ou abortos causados. Né? Aí as situações nas quais o aborto foi espontâneo, você não tem responsabilidade sobre isso. Aconteceu, você não tinha controle. Mas com relação ao aborto causado, a gente vai discutir. E aí você tem um posicionamento bíblico antagônico, né, a isso. Mas ele está falando exatamente isso, a diferença. Procriação não é o único propósito do sexo, que eu já expliquei, e ele está trazendo a mesma explicação, que dentro de um mundo, né, dentro de um grande grupo no qual o sexo está sendo observado, você tem tanto a procriação que está dentro ali, mas você também tem questão da afetividade. O sexo tem a ver com afetividade dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então, quem lida, que nem um amigo meu contou o testemunho de um irmão que infelizmente veio do mundo e não teve aquela base de ensinamento. Então, ele tinha uma vida perversa no mundo, de práticas sexuais mais devassas e com prostitutas e com tudo que é tipo de coisa. Então, o que acontece? Ele veio para o evangelho, aí é onde entra. A pessoa, muitas das vezes, o que ela tem é muita culpa. Ela tem uma culpa terrível. Mesmo que Deus do céu perdoe ela não se perdoa. Porque ela olha para o seu passado e fica tentando purgar o seu passado. O que é esse negócio de purgar? Você tem purgatório da Igreja Católica, por exemplo. A pessoa, se morrer católico, vai para o purgatório, mas não para o inferno. Aí reza a missa 7 dias e tira a pessoa de lá para o céu. Então, purgatório. Ou a pessoa se purga através de outros meios, como por exemplo a autoflagelação. Você tem cristãos de certas linhas de pensamento que se autoflagelam, e você tem principalmente, você já viu na TV isso, alguns festivais que os muçulmanos fazem, onde eles pegam chicotes e eles vão aqui, ó, chicoteando e tal, os camaradas tudo cortado lá. Principalmente os xiitas têm essa prática da autoflagelação. É uma tentativa de autopurificação pela dor. Você vê, isso é uma coisa muito natural do humano. O humano ele quer se autopunir, porque ele não consegue receber, não consegue compreender a dimensão do amor e do perdão de Deus. Então tudo bem, você está falando de pessoas que não tiveram encontro com Cristo, meramente religiosos, uma religião meramente humana. Por isso que eles entram por essa prática. Mas quando você entra para um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e você ouve falar que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, enquanto essa mensagem não for compreendida pelo seu coração, você vai ficar tentando se autopunir. É onde você estabelece um regime de vida para você que é muito mais rígido do que aquilo que a Bíblia exige. Muito mais rígido do que aquilo que a própria Sagrada Escritura requer. E é onde você tem, por exemplo, esse irmão, conforme me contou o testemunho, para ele ter ato sexual com a esposa dele, ele não tirava as suas roupas, apenas colocava seu algo sexual para fora, e ele orava a Deus para que perdoasse ele, porque ele vai ter sexo com essa imunda, que é a esposa dele, mas somente porque ele não aguenta, né, ficar sem. E pede perdão a Deus por causa disso, e pede para os anjos virarem de costas. Então, olha só a mentalidade do cara, olha só como é que o cara vê uma questão tão natural e tão bíblica que é o sexo dentro do matrimônio. Então imagina que tipo de relacionamento sexual eles têm entre eles. Imagina que tipo de afetividade vai haver entre esse casal. Muito fria, muito distante, muito culposa, no sentido de carregar um fardo de uma culpa, né? E ter, com certeza, um prejuízo no seu relacionamento. E afetar até o seu relacionamento com Deus, né? Porque não está vivendo a inteireza da bênção de Deus, inclusive no matrimônio.
Então você tem esse prejuízo por causa da ignorância, né? Até que, com o tempo, pessoas foram aconselhando, mas durante muito tempo ele sofreu com essa situação. A procriação não é o único propósito do sexo, já falamos disso. Para ir para o intervalo daqui a pouco, a Bíblia não condena o controle de natalidade geral. Deixa eu colocar aqui, veja. O caso específico da recusa de Onã, estou na página 59, da recusa de Onã em suscitar a descendência para seu irmão, não pode ser usado para estabelecer uma regra geral contra os contraceptivos, por várias razões. Primeiramente, sua desobediência não era um mandamento geral de Gênesis 1:28 para ter filhos, mas sim a responsabilidade específica de um irmão sobrevivente no sentido de suscitar descendência para os seus parentes, Deuteronômio 25:5. Em segundo lugar, os dados desse único caso não são suficientes para estabelecer um padrão para todas as situações. Um versículo não estabelece doutrina, aquilo que em hermenêutica geralmente se diz. Além disso, o contexto indica claramente que os motivos de Onã eram egoísticos, Gênesis 38:9. Não pode ser usado para estabelecer uma regra geral contra os contraceptivos, por várias razões. Primeiramente, sua desobediência não era um mandamento geral de Gênesis 1:28 para ter filhos, mas sim a responsabilidade específica de um irmão sobrevivente no sentido de suscitar descendência para os seus parentes, Deuteronômio 25:5. Em segundo lugar, os dados desse único caso não são suficientes para estabelecer um padrão para todas as situações. Um versículo não estabelece doutrina, aquilo que em hermenêutica geralmente se diz. Além disso, o contexto indica claramente que os motivos de Onã eram egoísticos, Gênesis 38:9. O máximo que se pode ser comprovado com base nessa passagem é que o controle de natalidade está errado quando é usado por motivos egoísticos, deixa a porta aberta para o uso altruísta dos contraceptivos. Por exemplo, o que se diria se a pessoa fosse empregar o controle de nascimento por razões higiênicas, ou até mesmo o bem-estar psicológico e emocional de uma pessoa que já está sobrecarregada com filhos e outros deveres. Meio termo, encurralados com problemas socioeconômicos, alguns autores excessivamente moralistas se sentem obrigados a aderir à prática da limitação de filhos, mas com sérias restrições. Uns acham que o casal só deve se limitar à quantidade de filhos por meio de recomendações médicas. Aí você vê, é a pessoa fugindo da questão. Então o que acontece? Como ele não consegue analisar de uma forma tranquila a questão, ele apela. Ele apela, por exemplo, não, a responsabilidade não vai ser minha, vai ser do médico. Aí a pessoa vai até um psicólogo ou um médico para passar pelo vexame de expor essa situação que é particular, que pode ser tranquilamente resolvida dentro do seio familiar. Mas vai expor ao médico para que o médico olhe para aquela situação patética e diga: eu acho que você deve dar um tempo aí, né, nessa produção, né, porque você não tem condições de sustentar, né, toda essa família. Mas é uma decisão estranha ao médico. É uma decisão que cabe à família, ao seio familiar. As pessoas que são pensantes e que são inteligentes. Então, esse meio termo criado aqui é um subterfúgio. É a pessoa fugir da questão. Quando, na verdade, a questão precisa ser analisada com tranquilidade, com racionalidade e à luz da Sagrada Escritura, para que seja, então, tomada uma decisão para o bem, uma decisão para o benefício, para que as famílias possam, de fato, ter um equilíbrio. Eu vou trazer um texto aí, daqui a pouco, não é o próximo não, mas deixa eu ver se é. Daqui a pouco, deixa eu ver. Objeções, que é o que eu estou vendo agora, e o texto onde Cristo fala claramente, daqui a pouco, esse texto que a gente vai ler agora, fala claramente sobre a pessoa planejar a sua vida, a pessoa raciocinar sobre as suas decisões, ela colocar no papel, ela estabelecer, né, um meio racional de poder viver e poder chegar até aquilo que ela pretende. Então Cristo, ele nos dá esse respaldo para que nós sejamos estrategistas em relação à nossa vida, em relação às nossas decisões. Veja, parecer contra o controle de natalidade. Então ele vai trazer essas questões aqui, ó. O controle de natalidade é errado quando resulta em uma atividade sexual ilícita. Aí onde entra o controle de natalidade em si, que a gente estava discutindo até agora, não é antibíblico. Agora, o porquê do controle de natalidade. Por que você está evitando ter filhos? Você é solteiro e está dedicando sua vida totalmente para o Senhor?
é uma coisa. Você não tem condições financeiras, é uma coisa. Uma situação, por exemplo, você está em missão num país africano com guerra civil, situação sanitária precária. Você vai ter um filho no meio desse caos, dessa tormenta, então você também vai evitar conceber ali. Agora temos motivos reais e temos motivos fictícios. Quando ele coloca aqui, por exemplo, pessoas que estão, e aí a gente vai ver muito isso na questão da discussão sobre o aborto, pessoas que para benefício da sua privacidade, elas se eximem, tá ok? Dessa responsabilidade de gerar e de constituir uma família. Por quê? Porque elas querem ter querem manter o seu modo de vida, a sua libertinagem, tá? A sua liberalidade sexual. Então eles querem sair todos os dias, fazer sexo com quem ele quiser, fazer sexos grupais, fazer sexo com tudo quanto é coisa que ele imaginar. Então, para manter essa liberdade, ele fala, né? Não vou ter filho. Alguém até pode dizer, é louvável, porque ele não tem condições mesmo de criar uma criança. Só que a alegação para isso é uma alegação totalmente indevida. Então, ele está sustentando essa questão do não ter filhos para poder viver a sua vida de libertinagem. Então ela está fazendo uma contracepção. Ele, na verdade, está mesmo privando uma criança de passar pelos tormentos de uma vida desregrada dessa, mas, por outro lado, os motivos que ele está alegando não são nobres, né? O controle de natalidade é errado quando o casal se recusa a propagar a família ou a própria raça ameaçada de extinção. Aí você lembra do que eu acabei de escrever para vocês, da situação que hoje os países da Europa desenvolvida estão tentando reverter. Porque havia muitas situações em que a família, de fato, está estabelecida, o casal tem condições financeiras, ganha bem, mora bem, tá certo? O país precisa que, de fato, seja atendida essa necessidade, né, do crescimento da demografia, né, da população, só que por mero capricho, porque criança dá trabalho, porque a mulher vai engordar, porque a criança chora, porque ela enche a fralda. E aí, meu irmão? Aí chegamos numa situação em que o governo percebeu um abalo tão significativo na estrutura que ele está pagando. Quanto a Itália paga? Quanto a Itália paga? Para 20 mil euros. Não, 20 mil. Não é 20 mil, é 32 mil euros. Meu Deus do Inclusive, céu. eu ia Será que eu não falar tenho agora, descendência italiana, não? não? Tá falando, Rapaz. se vocês colocar depois no celular, coloque assim, ó. Comprar uma casa na Itália por €1. Então vai para Turim, vai para Nápoles, Pode pôr vai lá. para Roma e sai dessas cidades. Na Islândia, Dá pra gente ir pra lá. na Islândia ele paga $5 mil por mês quem está na coisa mesmo. Isso em 2016, agora não sei. Vocês não tem problema de ter aula para internet não, né? Eu vou para lá e você põe a telinha ali, eu dou aula de lá. Lá na margem lá do... Uma cidadezinha lá legal, viu? Meu Deus do céu. Cuidado. É a situação. Você vai ter um problema. Hum. Você não sabe trabalhar com reforma. Ah, mas eu Não, aprendo. mas aí, Júnior, lá você fala italiano. Eu aprendo, não tem problema não. Então você vê a situação, essa situação com certeza começou pequena e impensável. As pessoas com certeza, elas racionalizavam, dizendo, não, que é isso, nunca vai chegar numa situação dessa. Porque eu não quero ter, mas o outro quer. O outro não quer, mas tem alguém que vai ter filhos a mais. O outro não tem nenhum, mas o outro tem 5. E numa situação dessa, a mentalidade do conforto, do egoísmo, dessa preservação da sua própria privacidade se difundiu tanto na mentalidade coletiva que chegou a esse resultado, né? Chegou até a pessoa prefere ter um cachorro, prefere ter um gato do que ter um filho e diz ainda que é o filho dele. Mas chama de rico, cachorro. E chama de, né? Controle de natalidade errado quando o casal não gosta de criança, aquilo que eu já falei. Parecer favorável ao controle de natalidade. O controle de natalidade pode ser justificado por razões de saúde, já foi devidamente esclarecido, né? Então há de fato uma questão complicada para o casal, eles sabem que não vão ter como prestar todo aquele apoio, então eles preferem evitar. Controle de natalidade pode ser justificado por questões financeiras, é o que a gente tem discutido já. Questão, né, de você saber que não tem como dar uma boa condição de vida, e aí você decide, por exemplo, vou ter um filho, vou lutar para que ele tenha
condições. Estou bem agora, vou ter mais um. E aí por aí vai. Você vai fazendo essas análises. Conclusão. Finalizando essa questão, dizemos que a teologia estabelece, em princípio, que o casamento tem como finalidade com os filhos o que parece ser incontestável, quando se analisa a natureza do contrato matrimonial, cujo objeto próprio é o relacionamento sexual e o uso do qual leva por si a procriação. Não se pode contestar essa finalidade intrínseca, inscrita na própria natureza e que se pode demonstrar pela análise dos dados biológicos e não deixam margem alguma para discussão. Mas é preciso notar aqui que o aspecto biológico não deve ser o único elemento ao qual nos apegamos para definir a finalidade do casamento. Este é o estado que surge da liberdade e é ordenado não para a procriação de um ser vivo, mas para a procriação de um ser vivo humano, nascido da liberdade dos cônjuges. O casamento se abre para uma nova liberdade, a dos filhos. Julgar a finalidade do casamento apenas sob o ponto de vista biológico seria, pois, um erro grosseiro. Então ele está falando aqui, não dá para reduzir a questão do casamento à mera união de dois seres para procriar, porque isso aí seria você reduzir o ser humano a um ser irracional, um animal, onde a fêmea está no cio, o macho vai lá, reproduz, desaparece e ela fica caninhada. E aí vai os animais se virando dessa maneira. O ser humano não é assim, meu irmão. O ser humano tem outros padrões morais, tem autoconsciência, tem inteligência. Então, a partir dessa forma diferente de concepção de vida, ele não pode olhar só critério biológico, ele tem que olhar outros critérios, como, por exemplo, financeiro, saúde, criação, a afetividade, se vai poder, de fato, prestar a chamada que ele vai falar aqui, paternidade responsável. Então, é tudo isso que ele vai discutir no âmbito do planejamento familiar. Tá, ok? Mas eu vou deixar isso para o retorno. A gente já vai interromper aqui e vai para o intervalo. No retorno a gente fala desse planejamento familiar, tá ok? Então, vamos lá. Ele fala de quantidade ideal de filhos que um casal deve ter. Olha só os 3 posicionamentos que ele coloca aqui. Ó. Os ultraconservadores asseveram que restringir o número de filhos denota querer tomar o lugar de Deus. Pronto. Então eles dizem que é uma decisão que nós não podemos tocar, que isso tem que vir de forma natural. Então, cada relação sexual é sempre um risco, de uma gravidez. Portanto, quem pratica tal ato comete pecado e não ficará sem o devido julgamento. Esse argumento não prevalece porque a decisão de gerar filhos não é de Deus, mas dos progenitores. É muito fácil a pessoa ter filhos em abundância, não se preparar financeiramente para dar uma boa condição de vida para eles e depois jogar nas costas de Deus, dizer que Deus é que falhou em dar o sustento, sendo que Deus deu inteligência para que cheguem à conclusão da quantidade de filhos ideal que devem ter. Na verdade, as pessoas não fizeram uso da inteligência. Então, tem essa situação. Pode falar. Mudou a mentalidade do pessoal da Amor? Sem dúvida mudou. Agora, o que acontece? Mudou como instituição, às vezes acontece isso. A instituição mantém para as aparências, o RI e tal. Mas na prática mudou. As pessoas mudaram. As pessoas não praticam mais aquela forma, aquela maneira de vida. Então, muda na prática, mas... Era rígida para os outros, né? Era. Ninguém poderia ter mais... Ninguém podia fazer... Pois é. Será que só teve 3 ocasiões? Só teve 1 ou 2. Quer dizer, os líderes podem controlar. A massa não pode. Exatamente. Aí onde entra a contradição. Entra a contradição aí. Os líderes não veem, os liberais não veem nenhum mal em limitar o número de filhos, seja qual for o método usado para isso. Aí onde entra o excesso. Seja qual for o método utilizado para isso, inclusive incluindo aborto, incluindo matar de fato essas crianças que foram geradas. Então, o caminho liberal também não é aconselhável, Aqui os liberais, como foi dito, seja qual for o método usado para isso, desde o anticoncepcional até o aborto. Esse ponto de vista extremamente laxista, também não prevalece, porque é homicida e se contrapõe ao direito de viver. Aí você tem o quadro em tela. Olha o quadro em tela aí. Um mundo com mais idosos. Projeção do número de pessoas com mais de 65 anos
pessoa com 65 está saindo do mercado de trabalho, né? Para cada 100 pessoas em idade de trabalhar, de 20 a 64. Olha o número aí, olha o Japão lá em cima, estourado, número de idosos. E aí você tem, claro, acaba ficando uma situação na qual a qualidade de vida, numa situação dessa, acaba se tornando um vilão. Por quê? Investir em qualidade de vida, vacinas, só você pensar, olha só, a penicilina, ela existe, ela foi inventada nesse século atrás, uma coisa assim. Não tem muito mais do que isso. A penicilina, que é a base para esses remédios, esqueci o nome dos remédios que produzem com ela, antibióticos, maravilha, que é a base para os antibióticos. Então as pessoas antigamente morriam por uma tuberculose, morriam por uma pneumonia, morriam por coisas assim que hoje o tratamento é normal, SUS, lembra? Você vai lá, toma lá injeção ou toma comprimidos, através disso aí. Então a taxa de mortalidade era muito alta, a média de vida, uma pessoa com 50 anos já viveu muito antigamente, já viveu, chegou a um ápice, né, da vida. Pessoas morriam muito mais cedo. Então com a qualidade de vida que foi ganhando, por outro lado, a mentalidade que foi mudando, e aí traz essa questão liberal, onde muitos governos financiaram largamente tanto a questão do controle contraceptivo, quanto a questão mesmo do controle de natalidade por outras vias, por exemplo, o aborto, onde você tem países que financiam até, países que dão todos os meios para as pessoas praticarem isso. E aí você tem um resultado moral, que é o crime, né? O assassinato de inocentes, interrupção de vidas humanas, e outra coisa, você tem agora um resultado na questão demográfica, um resultado na questão econômica do país, com um aumento extraordinário da população de idosos que estão saindo do mercado de trabalho sem que necessariamente tenha uma população equivalente de jovens entrando no mercado de trabalho. Tá certo? Aí você tem o país, o Japão, a Europa de modo geral ali colocada, né? Aí tem Suíça, Suécia, França, Inglaterra, Irlanda, países da Europa. A Dinamarca colocou especificamente, que é um caso, né? Um caso específico. Então a Europa de modo geral, Dinamarca ali, Estados Unidos também. Média mundial, então esses estão acima dessa média mundial de número de crescimento de população idosa, tá certo? Sem a demanda de população jovem entrando. E aí abaixo, somente como exemplo, coloca a África ali. Então a África, né? A Ásia está nessa média mundial e a África abaixo. Então a África ainda tem essa condição na qual as pessoas não têm uma vida muito prolongada, não tem uma densidade de população idosa muito grande e, na verdade, a população maior é a jovem. Ô, Júnior, E eles vão migrar, as pessoas. Isso, né, desses títulos, e não sai do mercado de trabalho. Mas se você olhar... E aí você tem uma complicação para outras pessoas que querem entrar, muitas vezes, né? Eu falo com conhecimento. Nossa, né, essa condição que, de fato, é percebida hoje nos países de primeiro mundo, né? Em relação a esse envelhecimento da população. Agora, planejamento familiar, veja o que diz aí. Planejamento familiar. Em primeiro lugar, devo dizer que planejamento familiar pressupõe a utilização de métodos anticoncepcionais. Trata-se do ato em que um casal concorda em ter um determinado número de filhos num determinado tempo. A pergunta é, o casal tem ou não tem esse direito? Em alguns países as leis são favoráveis que se tenha, em outros não. E Jesus, o que diria sobre isso? Como a Bíblia não oferece nenhum relato sobre esse assunto, nós entendemos que aqui deve prevalecer a lei do bom senso. O bom senso será justificado pela boa intenção. Portanto, se a atitude do casal em planejar ter apenas 3 filhos for justa, para alguns isso implica em ato pecaminoso. Então, alguns dizem que há um bom senso aí, de fato, né? Isso é louvável. E alguns, como ele colocou, os ultraconservadores, veem nisso uma situação pecaminosa. Mas aí a gente tem que analisar as fundamentações empregadas pelos ultraconservadores, que muitas das vezes são fundamentações descontextualizadas, né, tiradas do contexto correto, e tem que analisar, por outro lado, quais são as razões reais apresentadas por esses que são a favor, que nem todas as razões são
motivos plausíveis, né? Nem todas as razões são de fato motivos nobres, motivos que estão de acordo com o senso. O bom senso será justificado pela boa intenção, como eu já li aqui.